47. Deus de glória, aleluia. Aleluia! Enquanto você abre, eu aprendi com o meu pastor algo e a primeira vez que eu faço isso, eu nunca fiz. Mas eu quero que você repita algo comigo, com a mão no seu coração, dizendo assim, ó: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu vou aonde a Bíblia diz que vou. E eu sou o que a Bíblia diz que sou. Amém? É por essa verdade que nós estamos aqui, para falar da palavra de Deus. Quantos acharam? Digam amém. Ezequiel capítulo 47, versículo 3. Glória a Deus. Vamos ler assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Amém? Você pode se assentar, tomar o seu assento, adorando ao Senhor. Que você agora redobre a tua atenção sobre o que o Senhor vai falar conosco. Sabe, igreja? Na semana passada, Deus deu uma mensagem para o Rodrigo que começou a sinalizar para nós como igreja, porque nós estamos numa igreja apostólica. Começou a sinalizar para nós como igreja uma mudança de rota. Nós, naquela mensagem, eu senti o Senhor fazendo, sabe quando a gente faz uma conversão? E eu senti o Senhor começando a liberar para nós uma nova rota. Então foi uma mensagem que ao longo da semana, eu não sei vocês, mas eu fiquei em crise com aquilo que a gente ouviu. E nós tivemos a oportunidade de sentar com alguns irmãos, nos reunimos aqui na terça, nos reunimos na célula na quinta, mas o coração, de fato, acho que se eu fizesse um eletrocardiograma, o coração ele teria acelerado de uma maneira diferente, porque me trouxe um peso de responsabilidade muito grande. E aonde eu conecto a mensagem que eu creio que o Senhor começou a nos sinalizar, irmã Ivone, algo novo a partir daquele dia. E a gente se conecta agora com mais essa porção de Deus. Nós acabamos de ler um texto que eu creio que quase todo cristão conhece, o rio de Ezequiel. E aí nós lemos que com um cordel de medir, o Senhor leva o profeta a passear nesse rio, e a cada 1000 côvados que ele andava, a água dava em alguns lugares. Essa água não é qualquer água, porque às vezes a gente fala da medida, e eu vou pregar sobre medida, mas é uma água que, para mim, ela jorra do trono de Deus. Porque se você ler o capítulo 46, e se você ler o início do capítulo 47, a Bíblia fala que essa água ela vinha do oriente do átrio, do lado oriente do átrio. Aonde, quando você tinha um sacrifício para você oferecer, aquele lugar era fechado. Só que você só conseguia abrir aquele lugar quando você ia oferecer um sacrifício. E é debaixo dessa porta que começa a vir essa água que o Senhor leva o profeta a passear nela. Quantos sabiam disso? Então essa água tinha uma origem. E essa origem era o átrio do Senhor. E a Bíblia diz que essa porta ficava fechada, pastor Sérgio. E ela só abria quando a gente tinha sacrifício para oferecer. Eu quero falar para você sobre isso. Qual é o preço de um homem que anda sem orientação? Por isso que eu disse, você não tem mais nada para pregar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O termo oriente, ele deriva a palavra orientação. Por isso que a pior coisa na vida é um homem desorientado, porque é um homem que não tem um oriente, não tem uma origem. E oriente vem de origem. Então essa água, o Senhor leva Ezequiel a passear num rio, que ele estava dizendo: Ezequiel, deixa eu te dizer, a minha origem tem vários níveis.
Você precisa entender qual deles você vai mergulhar. Quantas vezes nós ouvimos esse texto e nós só olhamos para os níveis, mas nós não entendemos a origem dessa água. E ontem, orando ao Senhor de noite, aquilo mexendo dentro de mim, eu falei: Senhor, por que está saltando tanto? E o Senhor disse assim: meu filho, esse é um tempo de eu levar a minha igreja de volta para a minha origem. Porque a água que vai nos molhar, ela depende do entendimento de onde ela está vindo. Eu acho que eu falei para alguns irmãos aqui, não há uma pessoa no mundo, independente se ele é cristão, se não é, que não conheça o Salmo 23. E o salmista, quando ele diz assim: guia-me mansamente pelas águas tranquilas, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. O que é que o salmista está dizendo com isso? A ovelha, ela não tem uma consciência do perigo que ela corre pela água que ela bebe. Então ela bebe água em qualquer lugar que ela encontra uma poça de água, um lugar de represa de água. Só que enquanto ela está bebendo aquela água para saciar a sede, aquela mesma água está molhando a sua lã. E quando ela tem a sede saciada, o peso da lã faz ela morrer afogada na água que ela bebeu. Então quando o salmista diz assim: o Senhor é meu pastor e em nada me faltará, ele vai me guiar mansamente, é quando ele fala: calma, bebe a água, mas não coloca o corpo, senão você vai morrer do que você está bebendo. E eu vim falar para vocês exatamente sobre isso nessa manhã. Que tipo de água a gente está bebendo, mas que tipo de água a gente está decidido a mergulhar. Qual é o risco de um voo sem um plano? Qual é o risco de uma viagem sem uma rota traçada? Imagina que você vai sair para um lugar, você não traçou uma rota. Você corre grandes riscos. Perigo na estrada, falta de combustível, falta de assistência. Sim ou não, meu irmão? Você corre, mas você traça uma rota. Quando você traça uma rota, você faz um planejamento. E por isso que nós estamos aqui para falar sobre orientação. Andar na medida exata de Deus é o que nos protege. Às vezes a gente vê as pessoas querendo fazer tanta coisa, mas ela não quer fazer na medida de Deus. E nós ouvimos algo sexta-feira que assim me arrebentou, irmãos. Eu nunca ouvi aquilo na vida, mas eu anotei. Pastor Juscelio disse assim, pastor Sérgio: quando você anda na medida exata de Deus, não há espaço para o diabo, porque o diabo só atua em brecha. Se não tiver vazamento em você, não tem lugar para o diabo. Então eu vim aqui dizer para você qual é a medida que eu e você temos andado. Só que repara uma coisa: cada nível que você decide andar, ela tem um preço que você paga. E eu gosto sempre de fazer essa analogia. O valor de um apartamento é determinado pelo andar que ele se encontra. Um apartamento em andar baixo é mais barato que um apartamento em andar alto. Estou mentindo, Gu? Verdade? Mas todos têm o mesmo endereço. Se for chegar duas pessoas que moram naquele prédio para fazer um cadastro numa loja, ambos vão dar o mesmo endereço. A diferença está no complemento. Só que tem um preço a ser pago. E a gente precisa entender qual é o preço que precisa ser pago. Porque às vezes está acontecendo alguma coisa no bairro e eu moro em prédio a minha vida inteira. Agora é a primeira vez, bem dizer, recente, que nós estamos tendo experiência em morar em casa. Quantas vezes aconteceram algumas coisas que o vizinho do primeiro andar precisou ligar para o vizinho de cima para falar: o que você está vendo daí? Porque a visão que você tem determina o valor que você tem. Então o Senhor leva esse profeta a andar nesse rio. Quanto mais alto é o imóvel, mais caro é. Por isso que a Bíblia deixa claro: muitos foram chamados e poucos foram escolhidos. Então deixa claro que existem duas filas. Só que uma coisa me chama a atenção nesse texto, pastor Sérgio: tudo é o rio de Deus, gente. Então o Senhor, ele leva o profeta a dizer uma coisa: tudo vem de mim, tudo vem do Oriente. Só que existiam 4 níveis, que para mim são os 4 níveis da vida cristã. Primeiro, a água ela deu nos artelhos. Artelhos é tornozelo, vamos dizer assim, para você conseguir entender.
depois ela deu nos joelhos, depois ela deu nos lombos, mas o quarto nível é quando você só podia passar a nado. E talvez a gente precise entender isso hoje. Por isso que eu peço muito a sua atenção no espírito para você receber o que o Senhor está falando conosco. Às vezes, no anseio de resolver algumas coisas da nossa vida, até como igreja, a gente pede para o Senhor nos devolver a força, nos dar força. E nós ouvimos isso na sexta-feira, algo que mexeu muito comigo. Sansão, quando perdeu a força, ele não perdeu a sua força, ele tinha perdido junto a visão. E o problema da gente trabalhar para uma igreja que só pede de volta para Deus devolver a força e não devolver a visão, é que a gente pode matar muita gente e morrer junto com ela. Só tem um jeito de você não morrer junto com o que você está matando, é quando Deus te devolver a visão. Então nós precisamos ter de volta a nossa visão restaurada pelo Senhor. E nós precisamos ter de volta a nossa visão restaurada como igreja. Porque nós acabamos de ouvir um padre dizendo, e eu até brinquei com o pastor Sérgio quando ele me contou em 2 segundos ali, a Bíblia fala que as pedras clamariam. Então, o papel que nós deveríamos fazer como igreja, pelo fato da gente não estar fazendo, o Senhor está levantando alguém que está fazendo. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar de fora do que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque eu me lembro agora de João Batista. O Senhor, quando dá ao pai de João Batista, dizendo que ele seria pai, o que é que acontece com ele? Ficou mudo. Só que sobre João Batista o Senhor falou, tu serás a voz do que clama no deserto. O pai da voz ficou mudo, porque não conseguiu entender a voz que o Senhor tem para gerar através dela. Deixa eu dizer uma coisa para você, o fim da igreja é glorioso, independente de você colaborar ou não, o fim da igreja é glorioso, e se você não fizer, Deus vai levantar alguém que vai fazer. Eu não quero ficar mudo enquanto o Senhor gera uma voz na minha casa. Eu quero celebrar o que o Senhor tem para fazer na vida da Luísa e do Murilo e dos meus netos e das próximas gerações, mas eu não quero ficar mudo por incredulidade, pastor Sérgio. Eu não quero perder uma voz, eu quero cooperar para a voz que o Senhor está gerando na minha casa. Eu quero cooperar para a voz que o Senhor está gerando nesse tempo na igreja. Por isso a gente vai precisar colocar alguns paradigmas no chão. A gente precisa desconstruir algumas coisas, porque o Senhor não vai edificar nada em cima de algo que já esteja construído. A gente precisa limpar o terreno do nosso coração. Então ele leva o profeta a alguns níveis, e eu quero falar com você sobre esses níveis. Primeiro, são os artelhos. Os artelhos, tornozelo, ele fala de um nível de envolvimento muito baixo. É quando você é simplesmente um simpatizante da fé. Você começou a molhar a sola do tênis, mas nem molhou o sapato. Então você se torna um simpatizante da fé. Você gosta, faz bem, mas você não assume compromisso nenhum. Só que aí o Senhor pega e leva o profeta a um nível um pouquinho maior. Quando a água dá nos joelhos, aí já é um envolvimento médio. É onde você começa a assumir os primeiros compromissos com Cristo. Mas são apenas primeiros compromissos. Ele ainda não domina a sua vida, ele ainda não rege a tua vida, mas você começa umas adequações. Só que depois ele leva ele para um terceiro nível, aonde a água dava nos lombos. E os lombos ele vai dizer que já era aqui, então o envolvimento era mais alto. É aonde quase tudo está comprometido com o reino de Deus e com as verdades da palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa: quase tudo não é tudo. E o risco que a gente corre de não entregar tudo é que o pouco que a gente não entregar vai fazer a gente voltar a viver no nível de água nos tornozelos. Vai. Receba no espírito essa palavra, porque o Senhor falou comigo. E pode ver, os louvores, tudo o Senhor vem falando conosco. Leva-me além, a um nível mais profundo. Que nível é esse? Que nível é esse? Mas o quarto nível é o nível das águas que você só podia passar a nado. Então ali, depois que aquilo acontece,
o Espírito leva Ezequiel de volta para a beira da praia, para a beira da água. O que eu aprendo com isso? De 4 níveis, 3 níveis tem uma postura, 1 nível tem uma entrega. Porque enquanto a água de Deus estiver na sua vida no tornozelo, você ainda está de pé, você ainda controla. Quando a água de Deus está no seu joelho, você ainda controla. Quando a água de Deus está nos seus lombos, você ainda controla. Mas quando a água de Deus passa de tudo e você só pode passar a nado, ninguém nada de pé, só pode nadar deitado. É quando você entende que você precisa entregar os teus braços, o teu coração e o teu pulmão para cooperar, para fluir numa correnteza que nem eu e nem você determinamos ela. É um nível que você não tem mais como voltar atrás. O profeta só voltou porque o Espírito levou, mas nessa hora você não tem mais como voltar. Então você não determina a velocidade, você não determina a direção, e esse é o papel da igreja de Cristo, cooperar para a volta dele. O problema, e eu quero fazer uma pergunta para vocês, por isso que eu preciso da atenção de vocês. Que nível vocês acreditam que hoje a gente está como igreja? Não comunidade, não é placa, eu não estou falando de denominação. Nós não trabalhamos aqui por uma denominação, nosso pastor fala isso. Nós trabalhamos para um reino, nós cooperamos para um corpo. Então não estou falando desse endereço físico, mas você como igreja, que nível você acredita que você está hoje? Aonde as águas que vêm do Oriente de Deus estão batendo na sua vida? Você precisa pensar, porque o lugar que você está vai diretamente afetar onde você vai chegar. Você precisa saber teu ponto de partida. Eu creio que a igreja, de um modo geral, a grande maioria, seja uma igreja que talvez esteja nesse momento com a água batendo nos lombos. Ok, viramos evangélico, mudaram o nosso nome, larguei alguns vícios, várias coisas aconteceram, várias mudanças ocorreram, mas eu ainda tenho um pouquinho do controle. Mas eu ainda tenho um pouquinho de medo. Mas eu ainda tenho um pouquinho de resistência. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não é esse o lugar que o Senhor quer que a gente termine. O Senhor tem um próximo nível para essa casa. O Senhor tem um próximo nível para a igreja dele na terra. E esse nível é o nível em que a gente só vai conseguir passar a nado. É quando a gente de fato se render e se entregar e dizer: Senhor, acabou, eu não controlo mais nada. Eu não controlo mais nada. Esse é o nível que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo para a glória do Filho unigênito de Deus Pai. É quando a gente pode dizer, e o céu pode olhar e falar assim: o Sérgio não vive mais para ele. Eu posso contar com a pastora Elivânia, eu posso contar com o Dimas, eu posso contar com o Bruno. Eles são meus soldados que estão prontos para qualquer missão. O que Deus hoje pediria para eu ou você fazer que você teria dificuldade de fazer? Se você tiver alguma resposta para essa pergunta, é porque a água no máximo está nos lombos. Porque a gente não pode ter medo de fazer o que Deus manda. Algumas vezes vocês já me ouviram aqui: aonde Deus aponta, Ele paga a conta. Mas nós ainda temos muita segurança. O profeta Jeremias diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção do nome do Senhor. Aleluia. Às vezes a gente ainda está aqui procurando algum benefício. Nós ainda estamos aqui. E está tudo bem. Está tudo bem. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem sempre uma isca para cada egoísta. Às vezes você veio mesmo para mudar seu casamento, para Deus abrir uma porta de emprego. Tá certo, não é pecado. Deus sabe como te puxa. Pecado é você permanecer uma vida na igreja por causa desse mesmo motivo, ou dessa mesma intenção. Não é para isso. Não é para isso. Então entenda,
Quando você chega aqui com essa motivação, a água está nos teus artelhos. Você aceita Jesus, você está ali, mas você tem que entender que o rio ele vai mudando. O rio ele vai mudando. E eu me peguei essa semana com a mensagem que Deus deu para a vida do Rodrigo. E o Senhor tem levantado esse menino como um profeta nessa casa. Tem um profeta. Eu estou dizendo para vocês. Ele não sabe, eu não falei com ele. Mas todas as vezes que o Senhor colocar no coração desse menino pregar, ouçam o que esse menino está dizendo. Porque é um recado de Deus nos dando novas rotas. Eu estou dizendo e eu estou profetizando sobre a vida dele. Esse menino é um profeta guardado nessa casa. E essa semana eu fiquei me perguntando sobre aquela igreja de Éfeso. Fiquei, pastor Sérgio. E o Senhor disse assim: vocês são essa igreja. Sabe o que aconteceu em Éfeso? Eu vou dar um pano de fundo para vocês que ainda não ouviram. Foi uma igreja que começou a fazer as coisas e as coisas começaram a dar certo. Ela começou a ser próspera, ela mudou a condição econômica daquela cidade. E aí o Senhor diz assim, ó: vocês fizeram tudo direitinho, vocês renunciaram ao pecado, vocês perseveraram na fé. Tenho, porém, contra ti, que vocês deixaram o quê? O teu primeiro amor. É quando a gente começa a fazer as coisas que dão certo, achando que Deus está aprovando. Se a gente perdeu o amor, de nada adianta a gente fazer as coisas para o Senhor. Nós somos essa igreja, uma igreja erudita. Hoje você tem um homem que sobe aqui, que fala, faz exegese, sabe a Bíblia inteira, ok, intelecto da igreja é perfeito. Mas a gente perdeu a piedade, a gente não tem mais compaixão. A gente começa a julgar quem merece, quem não merece, quem devia, quem não devia, quem fala, quem deixa de falar. E esse foi o problema daquela igreja, e esse é o nosso problema hoje. Porque aí a gente vai e a gente engaiola Jesus, como se ele tivesse que fazer as coisas do jeito que a gente acredita que ele vai fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu já disse isso uma vez: ele não é o leão de circo, ele é o leão da tribo de Judá. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, por quem ele quer. Deixa eu te falar. Nós tivemos uma experiência na nossa célula semana retrasada. Começamos a clamar e o Senhor liberou uma palavra de restauração, de busca do perdido. Quando entra uma moça, assiste o culto, foi ou não foi, Lu? Rapaz, a gente via no olho dela assim, recebendo alguma coisa. Mas no final do culto, Bruno, veio um casal absolutamente embriagado. E ele disse assim: pastor, o senhor pode cantar um hino? Eu disse assim: posso, meu filho? Que hino você quer que a igreja cante? E ele disse assim: canta aquele hino ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. E ele cantava o coro assim, ó, coroando. Gente, aquele homem estava alcoolizado, dizendo que ele reconhecia quem era o único digno de receber. É um Jesus que estava além do alcoolismo dele. Era um Jesus que estava além daquele estado que ele estava. Era uma alma dizendo: eu reconheço, eu não tenho força de estar com ele, eu não tenho força de viver por ele, eu estou aqui entregue ao vício. Mas olha o que esse homem pediu para cantar. Mas se ele chegasse hoje na porta da nossa casa, como nós o trataríamos? Como nós o trataríamos como igreja? Talvez nós rejeitaríamos. Talvez a gente diria: vai embora. Mas em nome de Jesus, que o Senhor nos levante como uma igreja que decidiu mergulhar, que decidiu abrir mão do controle, que decidiu abrir mão de absolutamente tudo para fluir no rio de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para mim essa igreja é a igreja que operava sobre o espírito de João Batista. Ele deixou claro: eu sou o amigo do noivo. Um dia chegaram para João Batista e tentaram afrontar ele, dizendo: João, aquele cara que você batizou, João, a congregação dele está maior que a tua, a igreja dele está maior que a tua, João. E ele disse assim: mas eu nunca falei para vocês que eu era o noivo. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós só estamos aqui cooperando para um noivo. A noiva não é nossa. Por isso que todas as vezes que a gente julga alguém, a gente abre mão da possibilidade de amar aquela pessoa.
Uma pessoa quando está se afogando, um salva-vida não faz uma entrevista, gente. Eu disse isso essa semana na célula. Um salva-vida tira ela, devolve a vida, devolve o fôlego, arrisca a vida. Depois que ela está salva, ele diz: meu filho, toma cuidado, o mar está perigoso, tem uma placa. Eu disse que o Senhor nos levante como uma igreja de enfermeiro, de plantonista. Só que nós nos tornamos uma igreja de coveiro. Nós somos o primeiro que enterra o sonho das pessoas. Nós somos os primeiros que enterra dizendo: você não tem jeito. Cara, eu já te levei para uma clínica de recuperação 10 vezes. E nós começamos a confundir prioridade com amor. Eu expliquei isso essa semana. Jesus, quando morre, ele morre na cruz do meio. Tinham 2 ladrões, um do lado e outro do outro. Um foi blasfemar contra ele, foi rir, ele disse: você não é o Cristo, por que você não salva? O outro disse o seguinte: rapaz, fique quieto, nós merecíamos estar aqui, mas esse homem nada. Ele vira para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus imediatamente responde para ele: te digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Por qual dos dois Jesus morreu, igreja? Pelos dois. Só que ele deu atenção para quem quis entrar no reino. Então nós não podemos confundir quem a gente deve amar com quem a gente merece atenção, quem a gente dá atenção. É natural. Tem pessoas que têm mais sede, chega a você, se relaciona mais com você. Mas nós temos que amar a todos. Você sabe que uma das coisas que nós temos, o maior problema da dificuldade que nós temos nos dias de hoje, é conviver com pessoas diferentes de nós. Agora deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que você menos consegue transformar são as que mais transformam você. Paulo orou por um espinho na carne, e o Senhor não tirou. E aí foi quando o Senhor disse assim: Paulo, eu não vou tirar, a minha graça te basta. Tem coisas na nossa vida que não foi o diabo quem colocou, foi o próprio Deus, para treinar você. Você ora de manhã falando assim: Senhor, me dá paciência, Pai, me dá um dia abençoado, eu estou indo para o meu trabalho, Senhor, como um farol que brilha à noite, eu quero ser usado. 2 moradores que travam a cancela do seu prédio, você começa a buzinar. E aí Deus diz assim: cara, você acabou de orar para eu te dar paciência. Eu estou te dando uma situação para você ter paciência. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você ora. Nosso compromisso é pregar um evangelho de verdade. Aí você perde a cabeça. Aquele vizinho às vezes estava olhando você, falando: rapaz, eu quero acompanhar esse cara, ele é diferente. Aí você vai e buzina. Ele fala: não quero mais não, não quero mais não. Aí sabe o que acontece? Ele recebe um WhatsApp de noite: o padre está fazendo uma célula lá no condomínio, ele vai na célula do padre, porque você perdeu uma oportunidade. Percebe em que nível as águas estão em nós, igreja? Em que nível as águas estão em nós? Porque eu não tenho como sair daqui ouvindo uma palavra de Deus dizendo: vocês fizeram tudo bonitinho, mas vocês deixaram o primeiro amor. E embora dizer: coitado deles. Se nós ouvimos, é porque aquele recado era para a gente. Não há uma pessoa num culto que Deus não queira falar. E não pense aqui que alguém devia estar sentado para ouvir o que eu estou pregando, porque se Deus quisesse falar com ela, ela estava aqui. A responsabilidade é com você. E o que você vai fazer a partir do que você está ouvindo? Porque é só nesse nível que você volta à origem. Qual é o problema? Qual foi a única árvore que Deus disse para Adão não comer? Gênesis capítulo 2, acho que 24. Qual foi? A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Será que nós não estamos ainda comendo demais desse fruto? Porque todas as vezes que você comer desse fruto, você começa a exercer juízo, irmão. Porque dentro de você comeu 2 coisas que têm naturezas que te fazem discernir, e se você não tomar cuidado, te faz julgar. Por isso que ele disse: não coma dessa árvore, porque aí você vai começar a encontrar mérito e eu não vou conseguir avançar. Você pode comer de tudo, só que não coma da árvore desse fruto, do conhecimento do bem e do mal.
Ah, então eu tenho que achar que tudo é bom. Isso é infantilidade. Você só não pode buscar comer desse fruto para que esse fruto não produza, porque cada árvore dá fruto segundo a sua espécie. E você vai reproduzir a partir daquilo que você está comendo. Então será que o Senhor está dizendo para nós nessa manhã? O que vamos fazer com essas verdades que nós estamos ouvindo? Que horas a gente vai... Gente, me perdoe. Quer dizer, não me perdoa não. Deus me ajuda. Que hora que a gente vai deixar de ser só evangélico? Sou evangélico, virei crente, cortei o cabelo, pus uma saia. Que horas que a gente vai começar a representar esse reino? Representar no nosso trabalho, na nossa escola, no trânsito, em casa. Que horas? Vamos ser sinceros. Quão longe disso nós estamos? E você estava falando algo, pastor Sérgio. Eu vou falar. Vou entregar tudo que Deus está colocando no meu coração. E eu estava lembrando desse negócio desse padre. E eu comecei ali a falar, Senhor, eu nunca vi uma igreja católica fazer 7 semanas de nada para ninguém receber nada. Eu nunca vi uma igreja católica. Eu nunca vi, não estou dizendo que não exista. Para fazer campanha de receber aquilo. Será que a gente não tem que sair dessa maldita, dessa fila da bênção e entrar na fila do propósito? Meu Deus! Tem coisas que estão faltando em nós, que faz parte de um propósito. Mas a gente não. A gente vem, a gente vai. Eu não estou anulando a fé, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus que nós servimos é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então não há impossível para o meu Deus. Ele pode hoje, com um sopro, mudar a tua vida. Ele pode com um sopro mudar a tua condição financeira. Ele pode te dar uma casa. Ele pode te dar um palácio. Ele pode. Mas não é isso que Ele quer. Sabe qual é o problema de uma igreja que não entende? O profeta, acho que Oséias escreveu: eu toquei flauta e vocês não dançaram, Bruno. Eu pranteei e vocês não choraram. Era uma igreja que estava desconectada com o movimento do céu. A gente quer dançar quando é para chorar e quer chorar quando é para dançar. A gente não entende a estação, a simetria de Deus para nós. Então, nós lemos um texto em que fala que foi medido 1000 côvados. Tinha níveis. E que nível que nós queremos estar? O problema não é o nível que nós estamos. O problema é o nível que nós precisamos chegar. Por isso que não existe vida estática no Evangelho. É de fé em fé, de glória em glória. A luz da aurora vai brilhando, brilhando, brilhando. Ou seja, sabe qual é o problema? A gente começa a ficar um certo tempo longe da vida que nós tínhamos. E a gente começa a achar que a gente encontrou um lugar em Deus que a gente não corre o risco de voltar. Faz 20 anos que eu não uso droga. Tadinho de um drogado. Querido, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Quando nós nos levantarmos como corpo, como unidade, como alguém que diz assim: eu tenho uma missão e o Senhor me escolheu para cooperar com uma missão que Ele vai fazer, independente de mim. Um soldado, quando está na guerra, ele não escolhe, querido. O chefe diz: cara, agora você vai ficar ali. E acabou. Tem muitos que não voltam. Tem muitos que não voltam. Tem muitos que é uma notícia para a família: cara, ele foi arrebentado. Sabe, quando você olha hoje as guerras do Oriente Médio, quando você olha aqueles homens muçulmanos, eles dão a vida por uma coisa que eles acreditam, eles se implodem, eles se matam, eles colocam uma banana de dinamite neles para tirar a vida por algo que ele acredita. E nós temos acesso a essa água, a essa palavra com tanta liberdade. As portas estão abertas, a gente pode acordar, e a gente está fazendo o que com isso? Isso aqui precisa implodir a gente. Isso aqui precisa dominar a gente. Em nome de Jesus. Que nós não sejamos essa igreja que perde esse amor. Que começa a fazer as coisas, que vê as coisas dando certo, que vê as coisas funcionando, mas que a gente começa a deixar de lado o amor. Porque aí a gente começa a fazer uma separação. A gente começa a criar uma divisão. E o reino de Deus não opera em divisão. Por isso que a gente tem dificuldade. Sabe, queridos?
Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já disse para vocês. Eu fui 36, quase 37 anos da minha vida criado numa tradicional igreja. Que eu não vou dizer qual é. Começa com a Assembleia e termina de Deus. Gente, uma bênção na minha vida. Minha família toda está lá. Toda. Eu amo meus irmãos. E às vezes eles nos chamam para pregar. E o Senhor disse assim: Senhor, mas é diferente. O que está acontecendo? E o Senhor disse assim: eu precisei tirar alguém de lá para poder voltar lá e falar com eles. Eu não tenho problema nenhum, irmãos. Não tenho problema nenhum. Não firo meus irmãos. O evangelho não fere os meus irmãos. Não fere os meus pastores. Nós somos... Por quê? Porque nós precisamos entender da onde um dia talvez o Senhor nos tirou, sobre uma imagem, sobre uma mensagem cauterizada. Nós precisamos voltar lá e buscar os nossos irmãos. Só que qual é o nosso problema? Parece que a gente encontra algo que a gente quer reter para a gente. Paulo, ele passa tudo que ele pode para Timóteo. Tudo. Anda comigo, Timóteo. Anda comigo, Timóteo. Sabe, ele chega no fim da vida e diz assim: Timóteo, eu estou subindo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas você, e aí ele empodera Timóteo. E às vezes nós somos esses. Que pena, irmão. Se você estivesse na minha igreja, isso não estaria acontecendo. Aí você liga para a gente como pastor: Pastor Sérgio, o senhor pode vir aqui orar por uma pessoa? Por que você não ora? Por que você não ora? O Espírito que habita nele, o Espírito que habita em mim, o Espírito que habita na pastora Erivânia, está sobre todos vocês. Mas esse é o problema. 2 discípulos chegam à porta do templo e um homem pede para ele, e ele diz assim: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos lhe damos. Levanta e anda. Hoje nós temos ouro e prata, mas nós perdemos o poder de dizer levanta e anda. De que adianta a gente ter recursos se a gente perder a unção? De que adianta a gente ter condição se a gente perder a unção? Porque no versículo 5 de Apocalipse capítulo 2, ele diz assim: outra vez virei e tirarei de ti o quê? O candeeiro. Sabe o que ele está dizendo? Se vocês não se consertarem e voltar a amar como vocês amavam no começo, eu vou tirar a unção de vocês. Porque candeeiro na Bíblia fala de unção, ele é aceso com azeite. Vocês vão fazer tudo para Deus plasticamente bonito, sem unção. E nós estamos aqui para não ter nada bonito, mas para ter unção. Em nome de Jesus, que o Senhor levante uma igreja. Uma igreja que demônios batem em retirada porque você chegou naquele lugar. Teve pessoas aqui que um dia eu disse assim: rapaz, Deus está abençoando e essa empresa está de pé porque você trabalha lá. Você tem que entender o preço que você precisa pagar. Porque de nada adianta a condição se a gente perder a unção. Nós precisamos voltar para esse lugar, para esse nível, igreja, em que o Senhor nos devolve esse jardim. Porque a gente fala tanto da queda de Adão, só que a gente esquece que Jesus veio, morreu na cruz para nos devolver o jardim. Por isso que se por num jardim a gente caiu, o jardineiro nos devolveu o jardim. Só que ele continua dizendo: não coma da mesma árvore. Será que nós não temos comido dessa árvore? Será que quando eu olho para alguém, eu olho assim e digo: não tem jeito, tem jeito. Nós estamos precisando agora mudar e começar a enxergar como Deus enxerga. Nós precisamos agora mudar o nível que nós estamos. Só que deixa eu te falar, igreja, com água nos artelhos, com água nos joelhos, essa mensagem para você não tem nem pé nem cabeça. Você não está entendendo nada. Porque você ainda governa toda a sua vida. Por isso que aqueles que são espirituais, no Espírito eles discernem. Quem é espiritual está recebendo e dizendo: Senhor, eu quero ir mais fundo. Eu quero beber mais, Senhor, desse rio. Eu não quero, Senhor, ter controle. Eu não quero. Senhor, me usa, Pai. Me leva, Jesus. Me muda de país. Leva eu embora. Senhor, faz eu recomeçar minha vida numa cabana. Não tem problema. Mas eu entendi que não há vida fora desse rio mergulhado. Nós ainda colocamos muita lógica e muita expectativa pessoal na nossa fé. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a fé cristã dessa Bíblia aqui, ela não tem nada a ver com você, ela tem a ver com o outro. Tudo que você vai ler nessa Bíblia diz para que Deus te use para servir o próximo.
E às vezes a gente está querendo colocar para que a gente mesmo use. Me explica, te explico. 5.000 pessoas com fome. É sempre assim, gente. Para comer. 12 para servir. Quantos tinham pão e peixe? A pergunta de Deus não é sobre quantos estão com fome, nem quantos estão para servir, é quantos têm pão e peixe. Você tem pão e peixe. Você tem pão e peixe. Você tem pão e peixe, mas é pouco. Você tem pão e peixe. Você só não pode desistir. Você só não pode parar agora. Você precisa entender. Só que a Bíblia fala que aqueles discípulos, de manhã, eles receberam a notícia da morte de João Batista, o primo de Jesus. E Jesus, ele é retirado para um lugar para viver o luto dele. Ele ficou triste com a notícia da morte do primo. Aí Jesus se retira para um lugar para ficar sozinho, vem 5.000 atrás dele. Às vezes nossa vida não é assim. Tem dia que a gente quer ficar sozinho, nosso telefone não para. Tem dia que fala, Senhor, hoje eu não quero orar por ninguém. É de manhã até de noite. Pastor, me visita, faz isso. Faz, Senhor, o Senhor não me ouviu? Eu ouvi, querido. É que você já não vive mais sua vida. Você vive a minha vida. Então eu tenho que fazer você desconstruir a sua agenda para entrar na minha. Agora, aqueles discípulos servem aqueles homens. Dimas, servir aqueles homens. Gente, para alimentar 5.000 pessoas, toma tempo ou não toma? Só que, Elivânia, eles estavam sem comer. Sabe o que é você estar com uma bandeja entregando um lanche para todo mundo e você está com fome? Evangelho é isso, querido. É você servir muitas vezes daquilo que te falta. É você ser resposta quando a sua vida está cheia de questionamento. É você liberar uma palavra e Deus fazer por aquilo que você liberou, mas ainda não é tempo dele liberar na sua própria vida. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. Era isso que confundia e frustrava os fariseus e os escribas daquela época. Quem é ele? Esse homem está perdoando o pecado. Esse homem, ele se assenta com uma mulher, gente, num poço, meio-dia. Aquela mulher estava tão cauterizada por uma religião. E ele disse assim, minha filha, se você beber da água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Aleluia. E ela diz assim, Jesus, como é que pode? O senhor é de outra denominação. O senhor não é da Rema. O senhor se mistura com a gente. O senhor é, né? O senhor tem o cabelo grande, eu não tenho, eu já cortei. E ele diz assim, minha filha, esse é o problema. Você acha que Deus aceitou Jesus e veio congregar só na sua igreja? Se você não desconstruir isso, eu e você corremos um grande risco de ficar mudo enquanto o Senhor gera uma voz na próxima geração. Se eu e você não desconstruirmos isso, a gente corre um grande risco de ficarmos mudos enquanto o Senhor constrói uma voz numa próxima geração. Porque nada vai impedir Jesus de vir e buscar a sua noiva. A pergunta que eu faço para você, eu já estou terminando. Quanto eu e você estamos dispostos a cooperar com isso? O teu nível de cooperação vai determinar o quanto você vai ver, o quanto você vai desfrutar. E eu me peguei essa semana num exemplo prático. Esse moço me solta aquela bomba domingo, eu vou para casa em crise. E aí na terça-feira, eu voltei para a academia. E aí, rapaz, a hora que eu comecei a fazer o exercício, o professor do lado, eu assim, ó, ele está acontecendo alguma coisa, você está pronto? Eu disse, não, Deus está falando comigo. Ele falou, cara, mas aqui na academia, eu falei, ele está falando comigo, cara. Ele disse, meu Deus, o que eu faço? Eu continuo? Eu falo, não, continua. E eu fiquei assim, ó. E o Senhor disse assim, ó, você é isso aí. Aos olhos de todo mundo tá bom, mas quando você é exposto, você não tem condição nenhuma. Gente, tinha um pezinho de 1 quilo, eu não conseguia levantar. E eu achava que eu estava saudável. Sabe o que o Senhor está fazendo com a gente nesses dias? É exercitando as nossas musculaturas espirituais. Nós precisamos exercitar, sabe por quê? Porque o peso que eu não consegui carregar num dia, depois eu já estava carregando. Não foi o peso que mudou, foi o músculo que se preparou. E se nós não formos uma igreja que vai exercitar
para o nosso músculo, o nosso amor, a nossa piedade, a maneira com que a gente manifesta um reino, a gente não vai sair de uma condição que a gente acha que está perfeito, mas a gente está fora de forma. Pastor Sérgio está fazendo caminhada, tá ainda, né, meu irmão? Em nome de Jesus. Não doeu, foi difícil, sentiu, mas é Deus mostrando um espelho na frente dele, não é o homem, não é? Dizendo, rapaz, olha, para viver essa vidinha que você vive a sua rotina, tá bom, mas quando você precisa se expor a algo maior, a uma missão maior, cara, você precisa melhorar. Me fala se a nossa vida espiritual não está nessa condição. Tá bem, para vir aqui domingo fazer o básico, tá ótimo. Para ser essa igreja, irmão, ser igreja aqui é maravilhoso. Todo mundo aqui está com a mesma expectativa. Eu quero ver a gente ser igreja lá fora. Quando a gente chega em casa e o marido ainda não se dobrou aos pés do Senhor, está cheio de cachaça. Um filho está nas drogas, um filho está preso, uma vizinha endemoniada, está atribulada, e você está assim, Senhor, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Eu estou firme. Aqui o ambiente é maravilhoso. Só que eu quero te perguntar, que nível você está disposto a mergulhar nessa manhã? Lembre, tudo era o rio de Deus. Então você está no Senhor. Não tem ninguém aqui te acusando, falando, pecador, você está sem Jesus. Não tem ninguém aqui fazendo isso. Eu estou dizendo, está tudo bem. Só que você precisa entender que nível você está. E em que nível você quer chegar. Essa resposta só quem pode dar para Deus é você. O rio de Deus está passando aqui. O rio de Deus está passando aqui. Por que o Senhor nos reconecta à origem? Porque quando Ele expulsa Adão do jardim, a Bíblia fala que Ele deixa 2 anjos com asas de fogo colocado no jardim que ficava no Oriente. Então se essas águas vinham do Oriente, é o Senhor dizendo, quanto mais você mergulhar, mais eu te devolvo para o jardim, mais eu te devolvo para a origem. A Bíblia toda conecta, gente. Não tem na Bíblia nada perdido. Mas que nível você está disposto a mergulhar? Para onde você está disposto a ir? Não é sobre aonde você está, está tudo bem. Você já chegou aqui. Mas eu quero convidar você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A dar mais um passo. A andar mais 1000 côvados da onde você está. Como? Amando. Representando o reino de Deus. Juliana tem um ditado que ela fala e mexe muito comigo. O endereço do outro é um lugar que ninguém quer ir. É muito mais fácil a gente julgar o comportamento de alguém do que vestir o sapato que ele usa. O endereço do outro é um lugar que ninguém quer ir. E a gente fica aqui. Eu estou bem, eu estou salvo, eu estou pronto. O Senhor pode vir me buscar. Só que eu quero te fazer uma pergunta. Você suportaria chegar no céu e não ver quem você ama lá dentro? E eu te digo mais. Você suportaria a acusação de que ele não chegou lá por negligência sua? O Evangelho é isso. Você suportaria? Não. O apóstolo Paulo ele diz assim, ó, eu me gasto e me deixarei gastar. Ou seja, eu não tenho como evitar que eu vou me gastar, mas eu quero fazer isso que eu não tenho como evitar. Isso é Evangelho, queridos. O que o Senhor vai te dar, os benefícios, o que o Senhor vai te acrescentar, tem tudo a ver com propósito, cabeção, não tem nada a ver com você. Desculpa falar assim. Parece que Deus me honrou. Deus não te honrou. Deus não te honra. Ele honra o nome dele. E se você estiver disposto a pregar e enaltecer o nome dele, você vai ser honrado junto com ele. Porque senão parece que o céu tem uma dívida com a gente. E do nada agora Deus quer me pagar um bônus. Deus quer isso, Deus não quer. Promova a verdade para você ser promovido junto com ela. Comece a buscar em Deus, comece a entregar sua vida para Deus, para você ver se Deus não te promove naquela empresa.
Porque Ele começa a te dar uma voz a partir do Espírito que habita em você. Não, irmão, eu recebi uma bênção. Agora eu sou diretor, eu entrei aqui de office boy. Não tem nada a ver com você. Em nome de Jesus. Em nome de... Eu estou trêmulo. Em nome de Jesus. Nós precisamos entender de uma vez por todas. Nós trabalhamos para um reino. E todos aqueles que estiverem dispostos a se entregar para esse reino vai ser promovido com ele. Não tem como. A minha irmã disse, ela está hospedando a célula. O Senhor está fazendo algo na casa dela. Não tem como, minha irmã. Só que você tem que entender. Se você não tiver caráter, a unção te mata. Esse é o problema. A unção te mata. A unção que matou Uzal abençoou a casa de Obed-edom. A arca. Um morre por aquilo e outro é abençoado. Por quê? Porque tem a ver com o que está preparado aqui. E esse é o problema que a gente está vivendo hoje. Compartilhei com alguns irmãos essa semana. A primeira vez que Davi vai buscar a arca, ele constrói uma estrutura nova. Só que o Senhor tinha falado, era levita quem tinha que buscar. E esse é o problema. É você construir uma estrutura nova para buscar uma coisa que é santa. Coisa santa você não busca com coisa nova. Você busca com santidade. Ah, mas agora tem. Pode ser preto, pode ter fumaça, pode ter o que for. Não é isso que atrai a glória de Deus. É santidade. É santidade. É renúncia. Estratégia sim. Deus pode fazer, por isso que vocês nunca vão me ver 200 passos para não sei o que, 10 passos para não sei o que. Você vai lembrar da quantidade de passos, mas você não vai lembrar de nenhum deles. É um processo. Você vai aceitar Jesus aqui hoje, em nome de Jesus. Mas hoje começa. Salvação não é o fim das coisas, é uma linha de largada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Será que o propósito de Jesus morrer na cruz foi só para te salvar, sob a ótica da salvação que a gente conheceu? Te levar para o céu? Então ele te salvava hoje, te matava hoje. Era mais fácil. Aceita Jesus, o Sérgio vai, te batiza e o Senhor te recolhe. Está salvo. Nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras. Aleluia. Glória a Deus. O que é que você está fazendo com aquilo que você alcançou? Mas se eu falar nesse lugar que eu sou crente, você não precisa falar, você precisa viver como um cristão. Você não precisa falar. Não é uma Bíblia que você mostra, meu Deus, não. Você precisa agir como um cristão. Todo mundo está desesperado. E você, gente, eu posso só fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, não estamos achando isso nesse relatório. Traz para nós, Senhor. Um dia eu ouvi um testemunho do irmão da igreja que nós éramos. Ele é mecânico. Não é de Peugeot, não, brincadeira. Rapaz, e ele disse assim, eu não conseguia, ele não sabia como resolver, Bruno. Não tinha mais o que fazer de teste no carro, pastor Sérgio. E ele disse assim, só um minutinho. Ele ajoelhou na frente do carro e disse assim, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, eu já passei todos os aparelhos, não tenho o que fazer, Senhor, nós já verificamos o carro inteiro. Senhor, mostra para mim, Pai. Mostra para mim, Senhor. Irmãos, ele disse que quando ele abriu os olhos, ele viu uma mangueirinha desse tamanho com uma fissura assim, ó. E o Senhor pegou e disse assim, gente, tá vazando ar por essa mangueira. Ele trocou a mangueira, R$3 uma mangueira. Fazia mais de mês que o carro estava parado. Você está disposto a ser cristão nesse nível? Esse é o problema. A gente separar a nossa vida secular, não. Amigos, negócio. Não, Senhor, se o seu negócio não tem o selo de Deus, não faça. Aleluia. Você não é crente 2 horas aqui. Culto não são 2 horas aqui. Culto vem de cultivo, é uma vida de culto. Um dia eu comprei um negócio para o Murilo, o rapaz disse, você quer nota cheia ou meia nota? Eu disse, que isso? Não, meu filho, eu quero que é certo. Mas o senhor vai pagar imposto? Eu disse, oxe, está tudo certo. Dai a César o que é de César. É assim. Até quando? E a gente separa as coisas. Não, tem isso, tem aquilo. Deixa eu te falar, meia verdade é uma mentira. Então o Senhor está falando conosco.
nessa manhã. Aonde você está tudo bem, você já chegou. Mas aonde você quer chegar? E eu quero terminar aqui dizendo para vocês algumas características de uma igreja que está comendo do fruto proibido, e muito. Se vai contra o que eu espero, então eu rejeito. Não ajudo quando não concordo. E não me submeto se eu não aceito. Pedro, mata e come. Quem é você para chamar de imundo aquilo que eu santifiquei? Será que estamos comendo desse fruto? Responda para você, com a mão no teu coração. Se vai contra o que eu espero, eu rejeito. Não ajudo quando eu não concordo. Se está fazendo do jeito que eu não concordo, eu não ajudo, eu não coopero. Se você não consegue ser servo sobre aquilo que você não concorda e coopera, não é de Cristo que você está bebendo, querido. É do seu próprio coração. Enganoso é o coração do homem. E eu termino fazendo para vocês duas perguntas. Que igreja seremos daqui para frente? Uma igreja que constrói ou destrói pontes no caminho da volta de Jesus? O problema de você destruir uma ponte é que você corta uma passagem. Só tem um jeito de se conectar dois pontos, que principalmente por baixo dele passa água, através de uma ponte. E se você destrói uma ponte, você tira, irmã Elivânia, o acesso para chegar do outro lado. 2. Aonde está batendo a água no rio de Deus na sua vida hoje? Aonde? Que nível? É você e Deus quem precisa responder. Senhor, tenho vergonha, tá nos tornozelos, Pai. Sou simpatizante, não tenho compromisso nenhum, Senhor. Só vou na igreja, mas daqui para lá tá no joelho, Senhor. Entendi que algumas coisas começaram a mudar, mas é só até ali. Tá nos lombos, tô envolvido, mas eu ainda tenho um pouquinho do controle. Ou se você já chegou no nível em que você pode passar a nada. E era 1h da manhã, eu acho que eu mandei uma mensagem para o Bruno. Eu estava orando e o Senhor trouxe um louvor no meu coração. Eu disse: Bruno, se você tiver condição, por favor, ministre esse louvor quando eu estiver terminando de pregar. Então, esse é um culto que talvez algumas pessoas entraram aqui com uma expectativa. Uau, eu vou lá, vai mudar, vai acontecer. E você está saindo daqui não com remédio pronto, mas com uma fórmula. Você está saindo daqui não curado, mas com uma receita. Você está saindo daqui não aliviado, mas com uma constatação do que você tem. E o primeiro passo de uma cura é você ter exatidão do problema que você tem. Porque você só consegue curar aquilo que você reconhece que está doente. Então essa mensagem é para nós. Eu sei que é uma mensagem densa. Vocês conhecem o chamado da minha casa. Eu adoraria, irmãos. Deus está me mostrando casa, avião, carro. Eu adoraria, irmão. Mas eu sei, deixa o rio correr. Mas eu sei que todas as vezes que a gente ministra, há uma libertação no seu espírito. Há uma virada dentro de você. Que você entra em Cristo. E é por isso que nós somos chamados para esse tempo. Para te trazer fundamento. Você está numa igreja apostólica. Igreja apostólica, ela caminha em estacas. Nós estamos aqui batendo estaca. Tenho porém contra ti. Está tudo bonito, mas vocês deixaram de amar. Olha, está tudo lindo, você está no rio, mas está raso. Está raso. Precisa ser profundo. Se você ainda não firmou com Jesus a sua vida, seu coração, a sua maneira de viver, hoje é o seu dia. Deixa eu te dizer, está tudo bem. O que passou, passou. O que passou, passou. Mas você tem uma oportunidade única de Deus de fazer diferente daqui para frente. De fazer diferente de agora para frente. Senhor, eu quero mergulhar mais fundo, Pai. Me perdoe.
Eu estou aqui, Senhor. Eu não vou mentir não, faz 10 anos que eu só oro por causa de uma coisa. Nós estamos aqui para proclamar, irmãos. Nós estamos aqui para proclamar, Senhor, todas as vezes que eu entro aqui, Senhor, morada do sol não vai ser o mesmo. Senhor, todos os lugares que vêm de droga, prostituição, todo tipo de adultério, todo tipo de violência, Senhor, que seja extirpado desse lugar. Por isso que o Senhor estabeleceu essa igreja nesse lugar. Nós não temos tempo para pedir coisas individuais, querido. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. À medida em que eu trabalho com o reino, o Senhor me acrescenta o que eu preciso. Então eu não trabalho para mim, eu trabalho com o reino. Quando você for para o teu trabalho amanhã, não pensa que você está indo lá por causa do seu salário. Senhor, eu estou indo por causa do teu reino. Senhor, eu estou chegando nesse lugar aqui, Pai. Vai ter uma reunião e o teu nome vai ser glorificado. O teu salário, o teu cargo, os teus benefícios. Amados, isso é Deus quem acrescenta à medida em que você está promovendo o reino dele. Aleluia. Deus de glória. Nós estamos aqui para promover o reino de Deus. Essa foi a oração que Jesus nos ensinou. Venha sobre nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Queridos, se você está esperando o céu e viver o céu só quando você chegar lá, você vai se decepcionar muito. Meu Deus. O Senhor colocou o Espírito Santo em nós. Escuta isso, pastor Elivane, para que a gente comece a viver aqui o que vai ser eterno lá. Então, se sua vida está um inferno, desculpa o termo, você ainda não entendeu nada. Porque não tem como você viver olhando para Jesus e Ele não te alinhar. Não tem como, sabe por quê? Porque Jesus é alinhado. Se você começar a viver para Cristo, tudo na sua vida vai para o lugar. Porque Cristo é organizado, não é por causa de você. Então agora é hora da gente começar a viver um pedaço disso. Deixa eu te falar, agora eu estou falando para esta comunidade. A igreja que nós sonhamos existe e somos nós. Não há um lugar melhor para congregar nesse tempo do que esse lugar. Por isso que nós decidimos nos amar. Eu não amo porque eu concordo com o Bruno. Eu amo porque nós temos uma aliança. Eu não amo porque eu concordo tudo com o pastor Sérgio. Eu amo porque nós temos uma aliança e nós vamos cooperar. Enquanto eu estou pregando aqui, ele está dizendo: Senhor, usa. Enquanto ele está pregando, eu estou dizendo: Senhor, usa. Eu nunca esqueço. Cheguei em casa domingo, mandei uma mensagem para o Rodrigo: filho, olha, meu Deus, eu estou bêbado. Porque esse é o problema. Quando a gente começa a beber muito dessa árvore, a gente começa a rejeitar as coisas que não são como a gente faz. O culto é do Senhor. O culto é para o Senhor. A nossa reunião é para o Senhor. Os louvores são para o Senhor. Ah, meu irmão, esqueceu um acorde, desafinou alguma coisa, fez amado, é para o Senhor. Se o Senhor está recebendo, não importa quem está rejeitando. Que o Senhor nos levante como uma igreja madura, que de verdade crie um posicionamento. Quase que eu falo vergonha na cara. Um posicionamento, uma fé sólida. A fé não é para conquistar, a fé é para suportar. Não é se passares pelo fogo, é quando passares. Você vai passar, querido. Só que você tem que ter uma certeza: quem é que está com você? Quem é que está com você naquela luta? Quem é que está com você nesse casamento? Quem é que está com você nesse leito? Aleluia. Eu acho que ele até falou publicamente o testemunho dele, que você me contou. Falou, meu irmão? Então eu vou citar porque ele falou. Uma experiência sobrenatural com Deus, num centro cirúrgico. Deus não livrou, e o Senhor me volta para o centro cirúrgico depois de ter operado. Poxa, mas eu não vou. O homem de Deus. Deus não podia ter poupado? Não. Porque Deus queria ter dado uma experiência para ele que nunca mais ele foi a mesma pessoa. Pergunta o que ele viu. E uma frase do filho dele para mim disse assim: meu pai só disse assim: por que oraram para me tirar daquele lugar? Agora eu vou ter que trabalhar muito para voltar para lá. Céu não é para onde a gente vai, é da onde a gente veio. A gente precisa voltar
para casa. Por isso você não pode se apegar nas coisas dessa terra, essa momentânea e leve tribulação não se compara ao peso da glória que há de vir. O que você está fazendo hoje não tem nada a ver com o que te espera na eternidade. Por que você parou? Meu Deus! Por que você parou? Meu Deus! Meu Deus, em nome de Jesus, eu convido você nessa manhã a dizer: Senhor, eu quero, Pai, chegar no nível que eu não controlo mais nada. Senhor, eu quero meus braços, eu quero meu coração para cooperar com uma correnteza, Senhor, que vem do teu trono. Eu não mando mais nada, Senhor. A vida que eu vivo hoje, eu vivo para a tua glória, Pai. Eu quero saber se há entre nós alguém que precisa tomar uma decisão de mergulhar mais fundo em Deus. Eu não estou te convidando para virar crente. Eu não estou te convidando para virar evangélico. Eu não estou te convidando para entregar para você uma carteirinha. Não é nada disso, querido. Isso tudo vai acontecer. Mas eu estou convidando você a assumir uma posição de mergulhar mais fundo em Deus. Porque tudo que é precioso, Deus escondeu. Você não acha ouro em qualquer lugar. Você não acha petróleo em qualquer lugar. Tudo que Deus tem de precioso está escondido. E se você não mergulhar, você não vai desfrutar. Aonde estão os garimpeiros que estão dispostos a trabalhar nessa última hora para a volta de Jesus? Que Deus nos livre de um evangelho sem lágrima. Quanta gente pregando um evangelho que não mudou nem a vida dele, querido. O cara não consegue chorar falando de Jesus. Marivane, o cara não consegue. O cara está falando de uma coisa que vai mudar a vida dele, mas dentro dele está tudo destruído. Não tem como. Quando você começa a falar de Jesus, as lágrimas rolam. Renato disse que ele tomou ele, o Espírito Santo possuiu ele num ponto de ônibus, outro 4 horas da manhã. Que Jesus é esse? Esse é o Jesus que nós estamos conhecendo. Esse é o Jesus que nós entregamos a nossa vida. E a primeira coisa que aconteceu na minha vida e na minha casa foi ter deixado Ele guiar a nossa vida. Aonde está você nessa manhã? Que precisa assumir um posicionamento com Deus. Eu tenho um convite para te fazer. Aonde está você? Aonde está você? Há entre nós alguém que está disposto a se lançar nesse altar aqui e dizer assim: ó, eu preciso mergulhar mais fundo. Tudo que você pregou, o Senhor falou comigo, e sou eu essa pessoa. Não perca essa oportunidade, queridos. Você está na casa do Pai, você está entre irmãos. Aqui não tem ninguém para te acusar. Eu sou o primeiro a me dobrar aqui. Mas não perca essa oportunidade de receber uma oração, de receber um clamor dessa igreja em favor da sua vida. Há entre nós alguém que quer verdadeiramente se posicionar com Cristo e dizer: eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo. Aleluia! Vem cá, vem aqui. Vem cá, glória a Deus. Aleluia! Vamos dar uma senhora ali. Aleluia! Esse é o céu do céu, querido.